Função do segundo grau. Função estabelecida pela lei de formação fx é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais e a é diferente de zero. Ela é denominada de função de segundo grau. Generalizando, temos f em r tal que r é igual a fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a pertencente a r não nulo, b pertence a r e c pertence a r. Quando a for maior que zero, a convergência é para baixo, porque ele vai ter um ponto mínimo, ou seja, o ponto mais baixo dele vai estar representada, vai ter um ponto mais baixo para ele, o ponto mais, ele vai estar sempre uma hora, sempre somente crescendo, ou seja, o formato de desenho é para baixo daqui, para baixo nesse formato que a gente está vendo aí. E quando a for menor que zero, a convergência é para cima, ou seja, ele vai ter um ponto máximo e uma hora ele vai estar sempre descendo, ok? Vai ter pontos que ele vai estar sempre vindo lá de baixo e vai ter um outro ponto que ele vai estar somente descendo. Então ele vai ter sempre esse desenho, uma convergência para cima e um ponto máximo. Quando delta, que é B2, é B2 menos 4AC, for maior que zero, ele vai tocar em x em 2 pontos. Ele vai tocar nos pontos que são a raiz da equação, porque fx vai ser igual a zero. Então ele vai ter que tocar geralmente nos pontos, ele vai tocar nos pontos que são as raízes da equação. Por exemplo, nesse caso dessa pequena equação que a gente botou aqui, vai tocar em menos 1 e em 4. Ele vai tocar no ponto x. Mas se delta for maior que zero, tá aí, toca x em 2 pontos. Se o delta é igual a zero, ele toca x em um ponto só, que ele toca na única raiz possível da equação. E se não toca em x, ele não vai tocar em nenhum ponto de x. Por quê? Porque não vai ter nenhuma raiz da equação. A equação, quando você tentar resolver pelo delta, vai dar uma raiz quadrada, por exemplo, de menos de 25, sei lá. E não tem nenhuma solução que resolva a raiz quadrada de menos 25, ou seja, ele não vai ter uma raiz que vai resolver aquela equação que a equação terminou num delta de raiz quadrada de menos 25. Entendeu? No raiz quadrada de menos 25, porque o delta é menos 25. Então, ele vai tocar sempre ou para cima ou para baixo, mas ele não vai tocar no ponto x. Ponto máximo é x igual a menos b sobre 2a. E o ponto mínimo é menos delta sobre 4a. Você pode simplesmente estabelecer esses pontos. Você pode fazer o cálculo de um e fatalmente você vai ter o outro ponto logo a seguir, ok? O ponto máximo e o ponto mínimo. Vou dar um pequeno exemplo prático aqui para a gente afixar. Calcule o valor de k de modo que a função fx é igual a 4x ao quadrado menos 4x menos k não tenha raiz, isto é, o gráfico da parábola não possui ponto em comum com eixo x. Para isso, é necessário que delta seja menor que zero. Logo, a gente vai primeiro ter aqui os valores A4, B menos 4, C menos K. A gente vai colocar eles numa inequação onde o valor final será menor que zero. A gente acaba caindo em menos 16, menos K mais 16, ou melhor, 16K mais 16 igual a zero. 16K é menor que, ou melhor, volta aqui, 16K mais 16 sobre 16 é menor que zero. 16K mais 16 é menor que zero. 16K é menor que menos 16 e K é menor que menos 1. Ou seja,
para que essa função funcione, e desse jeito que ele pediu, sem raízes, K tem que ser menor que 1, ok? Bom, esse por enquanto é só. Esse foi parte do nosso curso de peça gratuita. E a gente está muito feliz com que você tenha vindo e que você possa tirar essas dúvidas aqui. Você pode perguntar, a gente vai estar feliz em poder ajudá-lo nos seus estudos, e até a próxima.